O brasileiro, ele adora o 1% ao mês, né? Ainda mais quando vem da renda fixa. E quando a taxa de juros chega nesse patamar que permite a rentabilidade de 1% ao mês, o cara para tudo, ele não olha mais para nada, entendeu? Não adianta ter mais ação, fundo imobiliário, esquece. Tô tranquilo com o meu 1% ao mês. Felizmente não vai durar para sempre, já veio o primeiro corte e eu acredito, né? Eu não sou economista, então eu tô falando que os economistas falam. Eu sou muito mais um analista de micro, né? Analisar o balanço de uma empresa do que tentar projetar câmbio, juros, inflação. Não sou um macro, sou mais do micro. Mas pegando aí o que os bons macro estão falando, e eu tenho tudo para concordar, é que a tendência é que tenha cortes aí relevantes até o final do ano, talvez fechando abaixo aí ou próximo de 11% no ano, o que faria com que aquela taxa de 1% ao mês ficasse para trás e muitos investidores buscariam e buscarão alternativas. A gente já começa a sentir lá na Suno, né? A galera chegando, porque a gente tem alguns sites e tal que o fluxo vai aumentando, entendeu? Tipo, que nem site de esportes, quando vai chegando em época de Copa do Mundo, o pessoal vai acessando mais, ou quando vai chegando numa final, vai acessando mais. Então, os sites, eles dão um bom termômetro e a gente já tem visto os números crescerem por parte dos investidores aí nos últimos 3 meses, eu acho que é só o começo. Quem tava com o pré-fixado agora vai tá sorrindo, ou vai ter que trocar, né? Assim, é bom... Para não perder a oportunidade. Valorizou, também. mas a capacidade de repor vai ser cada vez menor. Né? Nessa época que a gente viveu aí durante a pandemia, até há pouco tempo aí saíram umas debêntures ali que era gritante ali, 17,5, 18, ali umas coisas bem interessantes. Só que agora talvez dê pra rolar. Ficou para trás. Bem como as ações, tinha muita ação interessante, né? A Petrobras chegou a pagar 70% ano passado. Eu nunca vi isso na minha vida. Não, também ainda mais uma empresa desse porte. Então, aí não é muito pressão dos acionistas ali para dividendos? Não deveria ser reinvestido, talvez? É uma boa questão essa sua, né? Vamos lá. Se a gente for ver os países de maior renda per capita do mundo, boa parte deles alcançaram essa renda per capita por conta dos dividendos das estatais de petróleo. Vamos dar nomes aos bois aqui, o Catar, a Arábia Saudita, etc. Então, eu acho que uma estatal lucrativa, ela deve servir aos interesses do seu acionista principal, que é o Estado. O Estado brasileiro, ele tem um déficit crônico. Né? Eu fiz umas contas aqui. O principal programa social do Brasil, talvez o maior, né? Do Brasil, um dos maiores do mundo, é o Bolsa Família, sei lá, verde e amarelo, que chamava antes, Auxílio né? Brasil, agora Auxílio Bolsa Brasil e agora Auxílio Bolsa Brasil Família. E agora Bolsa Família e tal. O pessoal... Só troca o nome, né? Para pegar para si o dividendo Desde político. o leve leite. Mas passou de 400 para 600 reais ano passado. Essa diferença seria paga pelo dividendo da Petrobras. Tanto é que o governo aumentou no passado de 400 para 600 e ainda deu superávit fiscal depois de não sei quanto tempo. Então... Da onde que veio esse superávit? Se a Petrobras não tivesse pagado os royalties e principalmente os dividendos, o Brasil teria tido um rombo enorme. E eu acho que a função do Estado é servir as pessoas, fazer os programas sociais. Daí a discussão é qual o programa social, daí é uma discussão que eu não vou me envolver aqui. Eu acho que deveria ser aquele programa social que tem maior rentabilidade sobre capital empregado, né? Geralmente coisas ligadas à educação, etc., infraestrutura, né? Mas infelizmente no Brasil as coisas se distorcem um pouco e a infraestrutura custa 10 vezes mais, daí não dá ROI. Mas voltando aqui ao caso da Petrobras. O governador tá no Tá no Flow lá, o Tá no Flow Tarcísio, né? E eu, Tarcísio, tem uma obra perto da minha casa ali, ó. Tá parada, mas vai inaugurar pra Copa. Eu tô contando contigo. Porque eu tava na mesa com o antigo governador, o Rodrigo, e também ele falou: não, não parou. Não acredito mais nos caras, velho. Não acredito. Difícil. Mas a Petrobras ali voltando, né? Eu acho que assim, tem que ser analisado sobre a ótica de finanças corporativas como uma outra empresa qualquer. Tem investimentos bons a serem feitos? Né? Com rentabilidade sobre capital empregado? Você que foi CFO de empresas conhecidas. É assim que se toma a decisão. Não tem? Devolve para o acionista. Né? E outra, né? Nós brasileiros temos um monte de necessidade em saúde, educação, infraestrutura, renda mínima, etc. Que, será que a gente precisa de uma nova refinaria? Será que a gente precisa de eólico offshore? O Brasil já tem 90% da matriz energética quase renovável, então toda essa, vamos fazer transição energética, o Brasil já fez a sua, né? Check.
O Brasil por natureza hoje... até, né? Não sei se foi visão ecológica, mas não importa. O que já tá lá aí. No índice. Tá sobrando energia no Brasil hoje, né? Então exportamos. O custo no mercado livre, né, de energia está na mínima. Os reservatórios estão cheios. Os reservatórios estão cheios, né? Hoje tem muita conexão também integrando o sistema norte e nordeste com o sudeste. Isso deu uma estabilidade na rede. Isso foi nos últimos 2 anos. Eu acho que se acontecer as secas que aconteceram nos últimos 2 anos atrás, hoje, o sistema está muito mais robusto. Está entrando muita energia eólica, energia solar no sistema. Então, o Brasil hoje é um país que sobra energia, por incrível que pareça. Será que a gente precisa investir em eólica offshore? Meu questionamento. Eu acho que não. Prefiro que pague dividendo e o governo faça programas sociais para que as pessoas possam viver melhor. Tem discussão da Petrobras agora para explorar novos campos ainda. Sim, né? a margem equatorial. Exatamente. E aí, tem um... Sabe que eu tenho estudado muito a margem equatorial e assim... Petróleo, como disse para mim um dos maiores especialistas da indústria de oil and gas do Brasil, né, o Adriano Pires, ele falou: petróleo você descobre quando fura. Né? Tipo, você pode fazer lá a projeção e tal, olha o que aconteceu. Já dizia Ike Batista. Exatamente, né? Tinha petróleo, mas não tinha pressão. Tem vários, assim, eu não sou da indústria. Eu trabalhei em óleo e gás, é bem isso mesmo. Legal, então você sabe, pode dar aqui uma aula pra gente. Não, mas é isso mesmo. Você vai lá, você olha, o geólogo fala, ó, fura aqui. Mas é assim, cruzando os dedos, porque ele usou os equipamentos, mas pode dar água. Você fura, você acha que é um campo de petróleo, é água. Exatamente. E a boa notícia é que a gente tem um vizinho ali, né? A Guiana, vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo lá. É assim, é impressionante, né? Os caras hoje produzem meia Petrobras praticamente, num paizinho que tem 800 mil pessoas, e a tendência é que vire uma produção do tamanho da Petrobras para dividir com uma população muito pequena. A renda per capita está crescendo bizarramente lá, assim, 30%, 40% ao ano. Eu acho que tem chance de chegar, sei lá, num nível de renda per capita parecida com o Catar. Obviamente que daí precisa ver como é que eles vão administrar esse dinheiro, se vão sumir, né? No país latino-americano, às vezes acontece dessas coisas. Vai virar uma Noruega com responsabilidade fiscal, responsabilidade investindo num fundo soberano, investindo na qualidade da população, investindo em educação, ou vai dar uma esmola para a turma e roubar tudo. Não sei, eu não sou especialista em política da Guiana. Mas a Guiana que está pertinho ali, está bombando, né? Depois vocês podem procurar aí, digita aí no Google PIB Guiana, vocês vão ver que está subindo para caramba. E é ali perto, né? Então, tem uma chance desse campo aí e até se não me engano, o Rio Grande do Norte ali, né? Então vai desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. Daí tem essa questão ambiental. Eu acho que é um certo exagero. A indústria de petróleo não apresenta acidentes offshore, né? Eu não lembro quando foi o último em águas... No Brasil teve um lá da British Petroleum uns 10 anos atrás, mas são muito poucos. Daí alguém pode levantar e falar, mas Thiago, e aquele acidente que deu no Nordeste lá? Não foi em plataforma de petróleo. Foi transporte. E clandestino. Né? Sim, estava sendo, se não me engano, na Venezuela. A sorte da Guiana é que a Guiana não tá na Europa, né? Ou em um país que possa ter um conflito militar. Porque um país desse tamanho, com tanto recurso... Aqui na América Latina ninguém vai atacar. Que bom que nós somos pacíficos. É fácil a gente tentar botar o cano e puxar ali, ó, fazer um gato, né? Mas que bom que somos pacíficos, porque assim, um tamanho de recurso desse, talvez uma zona mais de conflito. Sim, mas eles também não tem como... Mas é a Exxon que tá explorando, já tá tudo usado. Já tá. Exatamente, entra nisso. Não pode dar um desastre também, igual deu no Golfo, né? A BP lá no México. O risco maior, conhecendo a América Latina, é o nacionalizar. Sumir, né? Toma aí, é nosso. E tem uma curiosidade nesse mercado, não sei agora, né? Mas há uns 2 anos eu estava lembrando a petroleira mais eficiente do mundo. Você sabe onde fica? Noruega. Não é Equinor, que é a antiga estatória, não é. Fica na Colômbia, Ecopetrol. Ecopetrol? Cara, ela é muito eficiente. Você pega assim, o número de funcionários, fatura... Olha, ela é fantástica. Não sei hoje se alguma passou ou não, mas ela é muito eficiente. E está aqui na América do Sul. E aí paga bons dividendos, eu dei uma olhada aí. Paga bons dividendos. E você acompanha também a galera fora. Aí quando você faz um Pareto, assim, olhando a Petrobras,
campo a campo, cara, a Argentina é muito ineficiente, cara. Muito ineficiente. A gente tem mais reserva que eles. Tem mais reserva. Tem um peso também que tem que ser considerado. Né? As nossas águas são profundas. Agora, com pré-sal, é muito mais difícil. Sim. Mas se você olha toda a estrutura que tá dentro, todo o negócio, é complicado. Vocês falaram de fonte renovável, energia. A Petrobras usava um pouco disso, por isso que eu acho que deve ter um balanço entre premiar os acionistas com os dividendos e remanejar muito para pesquisa e desenvolvimento, que é o que a Noruega e os países ali do Mar do Norte estão fazendo, né? Com eólica, inclusive offshore. Você vê aquelas turbinas eólicas funcionando em alto mar. Eles aproveitam muito isso bem. Então, assim, eles sabem que uma hora não vai poder contar com com aquela reserva de petróleo e já investe em outras tecnologias. A Petrobras tinha muita coisa disso, mas parou nos últimos anos ali. Vamos ver se retoma. A gente já veio com um pouco de otimismo, né? Então tem bastante coisa para melhorar. Então... o Brasil é o país do futuro, né? Tem bastante coisa pra melhorar. O futuro que não chega, né? O futuro... Sempre é futuro, né? Sempre é futuro. Vale também, você acha que ainda tá uma... Eu gosto muito da Vale nesse preço. A Vale tem talvez as melhores reservas do mundo de minério de ferro, né? Carajás ali, deve ter uns 50, 60 anos de reserva. E minério de ferro é um negócio que não tem muito substituto, né? Minério de ferro vai para fazer aço. Acho que isso aqui é de aço, né? Esse é um dos usos do aço, né? Usado para infraestrutura, para carro, geladeira, né? Construção. E alguém pode falar, poxa, mas a China está desacelerando e vai cair o consumo de aço per capita. Ele cai, mas ele não vai para zero, né? Tem uma curva assim que mais ou menos assim, o consumo de aço ele vai crescendo conforme a renda até chegar no país médio, depois ele cai, mas ele fica maior do que no começo. Né? O consumo de aço ele é muito forte na época que o país está se urbanizando, construindo toda a infraestrutura. Poste de luz. Poste, rodovia, ferrovia, metrô, né? Vai muito aço, pontes, etc. Copa. E depois... Copa vai aço. Copa vai aço. Menos não dá pra fazer uma Copa com o hospital. Olimpíada também foi. Olimpíada. Copa vai aço e só abraço pra gente. Passa a grana aí pra gente fazer. Mas enfim. E depois o consumo cai, mas ele continua. Porque as pessoas, na Alemanha consomem carro, já tem infraestrutura, mas é carro, é geladeira. Tem sempre um consumo ali de aço. E tem alguns países que, na minha opinião, eles podem e vão ao longo do tempo, mais do que substituir essa queda da China. Então, a Índia, Paquistão, Filipinas, Nigéria. Você soma 1 bilhão de pessoas ali, 200 milhões ali na Nigéria, 100 milhões ali quase no Paquistão, né? 200 na Filipinas, você soma 100 milhões, 200, 1 bilhão e tal, é muita gente, né? Então, essas pessoas elas vão exigir, vão querer melhorias da qualidade de vida, né? Um cara que, vive na Índia lá com $2.000 per capita, no Brasil a renda média é 10, ele tem uma vida muito sofrível. Esse cara, ele vai querer largar um barraco e ir para uma casa construída com aço, né? Ao longo do tempo, é o normal. Ele vai querer comprar uma moto que vai aço, vai querer comprar um carro, pilotar tem uma geladeira, ali. Né? Tem uma geladeira. Geladeira, a gente esquece, deve ter 1 bilhão de pessoas no mundo que não tem acesso à geladeira, né? Talvez mais pessoas. Então, esses bens aí demandam aço e essas pessoas emergindo, e essas economias estão crescendo, né? Elas vão demandar minério de ferro, aço, e a Vale, ela junto com a BHP, né, que é uma empresa australiana, as empresas mais competitivas do mundo. É um setor cíclico, então tem altos e baixos, mas ao longo do ciclo tende a ser bem rentável porque ela é produtora de uma commodity que vai ter sempre uma demanda, porque não tem muito bem substituto, e ela é o produtor de menor custo, ou um dos produtores de menor custo. Então, ao longo do ciclo, a tendência é que ela gere muito caixa. E o que eu mais gosto dela, ou um dos motivos que eu gosto dela, é que ao contrário de outros ciclos que ela tinha necessidade de investimento porque a demanda crescia tanto, hoje, como a demanda não cresce tanto, ela pode devolver capital aos seus acionistas. Então, ela faz isso através de dividendos, que são bons, mas principalmente através de uma modalidade que não é tão conhecida no Brasil, que é a recompra de ações. A Vale recomprou, tirou do mercado, ou vai tirar, né? Mais ou menos 20% das ações nos últimos 2 anos. Né? Poucas empresas no mundo conseguiram recomprar
ações no mercado com tal velocidade. E o que isso significa para você, acionista? Se você tinha uma ação de 100, agora você tem uma ação de 80. Sua participação na empresa ela aumentou significativamente. E se ela continuar assim, daqui a pouco só sobra você de acionista final, né? Eu me lembro quando eu comprei ações da Apple em 2016. E ela valia mais ou menos 500 bilhões de dólares. E ela estava recomprando 40 bilhões de dólares por ano. E a conta que eu fazia era a seguinte: ou esse papel sobe, ou daqui 12 anos, né, que é mais ou menos, se ela continuar recomprando 40 bilhões de dólares por ano e o papel não subir, eu vou ser o último acionista dessa empresa. Vocês decidem aí no mercado, ou vocês decidirem, para mim tá bom. Eu até fiquei triste, porque a ação subiu, multiplicou aí por umas 10 vezes. Mas esse é o poder da recompra, né? Vai sobrando menos ações no mercado, e se você não vende a sua ação, você vai tendo uma participação maior. Então essa é uma das empresas que se mostrou muito resiliente, né? Acho que qualquer empresa que tem mais de algumas décadas no Brasil tem algum mérito. Gente, hoje a Vale está com preço teto projetivo de apenas R$ 14,16, tá? Enquanto que o preço teto médio, olha só, bem esticado, né? Uma margem de segurança muito mais alta em relação à cotação atual de R$ 69,10. Por isso até que, inclusive, aqui no AGF+, sinal verde para comprar a Vale nesse momento, que inclusive, olha só, é uma empresa já considerada previdenciária que você pode ter perfeitamente na sua carteira visando a aposentadoria e viver de renda, né? A gente baixa aqui, a gente fica impressionado com as margens, né? 50 de margem líquida, perdão, de bruta, 42 de margem líquida. E olha só os dividendos, tá? A projeção para 2023 era de 85 centavos e ela pagou R$ 4,03. Olha que coisa espetacular. Para 2024, uma projeção de R$ 1,00. Eu gosto quando o AGF+, aqui tem projeções de dividendos assim mais cautelosas, né? Porque a gente se surpreende para o positivo, como seria aqui o caso do investidor de Vale, que estava com uma projeção de apenas 85 e recebeu aí R$ 4,03 nesse ano de 2023, que ainda nem acabou, né? Mas claro, será que algum dia a Vale vai superar o grande recorde de 2021? R$ 14,64 pagou por ação.